Olá, amigos. Mais uma vez aqui no Psicomata, canal noticioso, hoje com a presença do Ângelo Moura, coaching. Ele vai falar um pouco sobre motivação. Ângelo, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. Gostaria que você primeiro se apresentasse e falasse um pouco de você para os nossos amigos. Eu que te agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês e, bom, o que falar um pouco de mim. Empreendedor desde pequeno, sempre nessa batalha do dia a dia e agora na área do coaching, que tem mudado a minha vida e acredito que é uma oportunidade muito grande poder estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos ver o que vem. O Ângelo, me lembra uma vez que nós fizemos uma palestra juntos na faculdade, tem pouco tempo. Eu estava falando sobre o profissional do futuro, empregabilidade, as profissões do futuro em si, e a gente vê que hoje nós estamos assim muito numa fase de transição onde determinados cursos, eu como professor universitário eu vejo como determinados cursos que hoje são dados nas faculdades, universidades, daqui a 10, 15 anos eles não existirão mais. Como que a gente lida com esse material humano, com essas, vamos dizer, essas dúvidas que eles têm sobre o futuro, sobre as profissões que eles vão adotar, sobre a vida, sobre como eles vão ganhar dinheiro, como motivá-los? É realmente uma situação muito complexa e a dúvida não é só deles, né? A gente também não sabe o que vai acontecer no futuro com essas profissões. Eu penso que nesse grande desafio que principalmente os jovens têm, é de estar antenado, de estar ligado às modificações do mercado e principalmente no que diz a profissão ou ao curso que cada um está fazendo. Eu também quero acreditar que as universidades, que as faculdades, enfim, que o ensino de uma forma geral, ele se prepare para essas transformações. Motivação, eu sempre gosto de trabalhar a motivação como algo interno. Então eu acho que o mais importante para esses profissionais é ter essa dosagem diária ou esse alimento, na própria autoestima, na própria alma, no próprio ser, para que ele possa sim encontrar, seja com uma profissão que vai deixar de existir ou numa profissão que vai apenas se transformar, para poder sim conseguir e ter os motivos ou as metas, necessárias para chegar naquele ponto. Antigamente, nós somos meninos ainda, mas a gente lembra que os nossos pais falavam. E as coisas, o jovem, antigamente eles tinham um balizador, eles tinham uma pessoa na figura do pai que, além de ser referência, ele determinava a profissão que talvez esse menino viesse a seguir. Eu acho que antigamente até isso facilitava, porque o menino já sabia, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser militar. Hoje, se a gente for parar para pensar, as pesquisas elas falam que o curso de direito, ou seja, a figura do advogado no futuro, ela vai deixar de existir em função das máquinas, porque os programas eles já vão direcionar aquelas leads, vamos dizer assim, aqueles problemas jurídicos. Então, além de hoje as crianças os jovens já não terem esse direcionamento em casa, e a gente fica com essas dúvidas do futuro, aonde essa turminha hoje está buscando tanto referência como direcionamento para o seu futuro? Verdade, eu como pai enfrento isso dentro de casa, a gente vê muita criança ou muito adolescente mesmo perdido nesse direcionamento. Eu acredito muito na verdade, na conversa franca entre pai e filho. E assim eu procuro fazer dentro da minha vida. Eu acho que esses filhos ou esses jovens que têm essa abertura de escolha e abertura para conversar, para buscar o novo, esse interesse. Eu, como eu te disse no início aqui, empreendedor desde cedo, sempre incentivei os meus filhos e todos aqueles. Eu lido muito com gente nova, na minha empresa a faixa etária é 23 anos, a média, então é muita meninada aí, E eu acho que da mesma forma que tem esse ponto perdido do jovem na busca da profissão, na busca do direcionamento, como você diz, ou dessa referência,
Eu acho também que a gente tem uma geração muito mais informada. Então, eu penso que essa verdade, essa troca de experiência entre o velho e o novo, pode sim ajudar a direcionar esses jovens, pode sim, talvez, criar pessoas com caráter melhor, ou nem sei se é melhor, mas com um caráter mais apurado, para que possam sim escolher e ter direção, seja num curso ou numa profissão. Eu vejo isso principalmente nas minhas turmas, que, como você falou, nós temos uma geração dessa meninada nova, de 20 e poucos anos, onde eles nasceram com a informação borbulhando na palma da mão. Hoje o smartphone faz com que você... O que eu não vejo como um educador, eu não vejo tão com bons olhos assim, porque hoje eu já fiz esse teste. Às vezes você pergunta coisas básicas como quem descobriu o Brasil, o menino já esqueceu. Menino que eu digo 23 anos. A gente acaba entregando a nossa idade, né? Entendeu? Ele esqueceu quem descobriu o Brasil porque é o tipo da informação que ele tem em 2 cliques. Às vezes nem clica, ele vai, fala, quem descobriu o Brasil já aparece lá. Isso é bom, porque nós temos a informação, eu vejo também como investigador, como pesquisador. Hoje eu não preciso ir às bibliotecas e ficar carregando quilos de livros. Você vem tudo lá, hoje no Google Acadêmico, você tem as informações, tem as pesquisas, as bases todas. Sim. Agora, você tem que deixar de ser aquela pessoa só buscadora de informação para você saber lidar com isso, aquilo transformar em conhecimento. É onde eu vejo também a diferença entre os jovens, aonde tem o que está mais motivado, o menos motivado, o que tem mais visão de futuro, o que tem mais perspectiva, o que já tem planejamento. Cara, isso deve ser muito complicado para você, para identificar isso no primeiro momento nessa turminha. Você tem toda a razão. A gente tem uma mistura muito grande dentro desse público, como você disse. E, claro, tem também aqueles que não querem saber. Né? Eles não querem pesquisar, eles não querem informação. Eles parecem que vivem num outro mundo um pouco irreal. Realmente é muito difícil buscar isso e mudar isso. Esse mindset de virada do nada para o tudo, ou daquele que está perdido, ou daquele que está desinteressado, para aquele focado. Eu acho que autoconhecimento é algo muito importante para que esses jovens tenham isso, e muitos não têm, porque a vida, de uma forma geral, ela está muito fútil, ela está muito banalizada, né? Principalmente na parte, né, nessa faixa etária ali de jovem ou de muito jovem, e realmente eu acho que é um desafio muito grande. Motivá-los, eu volto e eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, a alimentação diária, é a motivação interna, porque a gente vê muita empresa, escola, enfim, instituições de qualquer área, criando ambientes motivadores, criando ações motivadoras, criando, como o Google, né? Aquelas salas de entretenimento, ou de descanso, ou de relaxamento, cada um dá um nome para essa sala, para esses ambientes, e eu acho que isso gera realmente um resultado muito bom. Mas se a pessoa dentro dela não buscar essa motivação, se esses jovens não mudar esse pensamento, se esses jovens realmente não quiserem mudar a vida ou buscar alguma coisa, eles vão se perder no caminho. É muito difícil, eu acho que até, eu não sei os números, mas você deve ter um número assim mais perto disso, a desistência dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, aqueles que não terminam o curso. Nossa, isso tem muito alto, não é? Nossa, Eu imagino que uma seja turma altíssimo. que começa com 80 formam 8. Ou seja, nós temos aí 10%. 90% abandonam. É exatamente o problema que eu vejo. Né? Esse problema de se perder durante o caminho. A profissão, ela desestimula essa possível mudança na profissão que a gente falou no início. Esse mercado desconhecido que vem pela frente. Mas eu acredito na adaptação. Né? Como você falou, deu o exemplo do direito, né? Que existe essa tendência do sistema já direcionar e quase julgar, né? Ou pelo menos direcionar a maioria das situações. Eu acho que o direito ele vai se moldar, ele não pode deixar de existir.
Eu não sei como ele vai se transformar, mas acredito que ele vai se transformar. Talvez tenha realmente um nicho de mercado menor e talvez durante esse caminho a desistência até aumente, porque aqueles que almejavam alguma coisa começam a perder o interesse por aquilo, né? Então eu acho que essa parte motivacional para o jovem é um desafio enorme, principalmente quando a gente está falando de carreira, está falando de futuro, está falando de profissão, porque muitos estão pensando só no agora. Só no hoje. Eu tento conversar, isso que a gente fala. É difícil você numa turma de 80 alunos, isso que eu estava falando no começo, primeiros períodos, que já no final, no metade do curso, metade já foi embora, isso forma isso que eu estou falando, 10%. É difícil, então, numa turma com cabecinhas pensando de forma tão diferente, você trilhar uma linha de raciocínio que eles consigam absorver e adotar. O que eu vejo, você falou uma coisa interessante sobre os centros de convivência do Google, aquelas salinhas de... Muitas empresas hoje estão colocando. Mas o Google, a gente vê demais, porque o Google, a estrutura do Google, a gente não precisa falar muito do Google, o que o Google representa. Aí outro dia mostrei um vídeo sobre essas salas onde que os profissionais vão jogar uma sinuca, um ping-pong, vão dormir, ler, ouvir música, levar os seus pets, os seus cachorrinhos, seu cachorrinho, seu gato. E aí os meus alunos falam assim, nós queremos trabalhar lá, vamos trabalhar. Aí eu virei para perguntar isso. Levantem a mão quem gostaria de trabalhar no Google. Quase tudo. 98%. Claro. Aí eu perguntei para aqueles que não levantaram a mão. É claro que eu acho que eles alguém já deve ter questionado algo nesse sentido. E foi o que eu reforcei da resposta deles. Não existe almoço grátis. Se o Google te dá uma sala para você jogar ping-pong, sinuca, beber quantidade de refrigerante que você quiser, sucos e guloseimas, pizza, cachorro quente, levar o seu cachorro, ele vai cobrar uma contrapartida. Sim. Então, a gente não pode pensar só no lado lúdico das nossas escolhas profissionais. É o que eu falo, que o jovem hoje ele é muito hedonista, ele está preocupado no prazer. Ele fala assim, eu gostaria muito de ser jogador de futebol, ser tocador de pagode. Eu falei, você quer só estar na hora do gol, da comemoração e das festas depois do jogo? Só na parte ou você quer ir em todos os treinos, as concentrações, você quer ir nos ensaios? As pessoas não pensam no processo em si. Sim. Eles querem só oferir os benefícios finais. Aí é onde que no começo de toda a escolha dessa meninada vem as frustrações, que é onde a gente, se não tiver um coaching, se não tiver a figura de um pai, referência, por isso que eu falo, hoje, coaching, mentoring, eles estão substituindo o que os pais antigamente faziam, os avós, antigamente, você está aqui para conversar com o vovô, e aí o menino vai procurar quem? Ele tem que procurar alguém que vai dar um redirecionamento, que deve acontecer com você. Lembra quando a gente estava falando aqui que uma parte está focada e outra parte está perdida, né? Ou está sem foco? O próprio Google, ele não contrata aleatoriamente. Então, todo mundo quer trabalhar no Google. Poucos serão capazes ou serão escolhidos pelo Google. Por causa do processo seletivo, do perfil, desse foco, dessa seriedade, dessa determinação. Então, eu acho que alguns vão e... Talvez esses 8 que estão formando dentro dessa turma são esses hoje, que estão dentro dessa linha, dessa meta, né? Voltando a esse papo da referência, eu acho que o profissional, seja de coach, de mentor e consultor, o professor, né, que eu acho que é uma imagem dentro da universidade que representa muito isso também e faz esse papel, apesar de que a gente sabe que professor... Não tem que educar nem gerar caráter em ninguém, mas enfim, faz esse papel. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele faz esse papel. E essas pessoas, ou esses profissionais, eles acabam encontrando realmente alguém para ter como referência. Numa das ferramentas do coaching, a gente pergunta
numa delas, é se as pessoas elas se aceitariam ou têm como referência o profissional o profissional de nome, de renome, consolidado, ou as pessoas com mais vivência. Quando a gente trata do jovem, a maioria vai para o profissional de referência. Então eles buscam isso, não só no coach, mas também referências dentro de família, primos, amigos, professores, como eu disse, eles estão buscando essa referência. E existem pais que ainda tentam exercer esse papel. A gente sabe que não é na maioria, e até mesmo pela essa dificuldade de relação, esse conflito de gerações, mas ainda existem pais que fazem esse papel de referência. O coach não é referência, né? O processo de coach, ele vai ajudá-lo a encontrar a referência. Então, o nosso papel como coach é a fazer com que ele busque, seja uma pessoa mais velha, como o avô, como você falou, né? Senta aqui com o vovô e vão bater um papo, ou o próprio pai, ou esses profissionais que ele vê no mercado, ou que ele convive, ou que ele tem a oportunidade de conhecer, para que ele possa se espelhar nele e aí sim procurar informações, mentoring, que seja o caso, para buscar essas referências, esse direcionamento. A gente percebe que na ausência das pessoas que possam vir a auxiliar na construção tanto do caráter, da formação do indivíduo, por isso que existem os profissionais que são pagos para executar esse tipo de serviço. Uhum. Como você falou, na faculdade, o papel do professor, a figura do professor, ela acaba exercendo uma referência. O que hoje ficou muito preocupante, muito temerário, porque existem professores com seus problemas pessoais. Nós temos professores com desvios de conduta. Concordo. Então, existem professores que se aproveitam, se utilizam da posição onde eu sou um lançador de notas, ou seja, eu posso fazer você passar de ano ou não, e é onde existem os assédios, abusos de toda a ordem. Imagina. E a coordenação, existe uma coordenação onde ela deveria, e muitas universidades, faculdades, as coordenações, elas estão atentas a isso, mas é muito difícil você estar presente no dia a dia. Então existem, vamos dizer assim, falhas no processo. Falhas que acontecem dentro de casa, dentro da relação pai e filho. Em qualquer profissão também. O próprio chefe que deveria exercer essa referência hoje no papel de líder, porque nós estamos falando aqui de motivação, dentro do ambiente profissional, o maior elemento motivador deveria ser o líder. Mas às vezes o líder, ele faz o papel contrário, ele segura a cabeça do menino para ele não subir, porque ele fica com receio daquele menino crescer muito e tomar o lugar dele. Concordo. Então, Ângelo, o que nós temos para falar realmente não vai se esgotar em 15, 20, 30 minutos. Nós vamos precisar conversar mais sobre isso. Mas eu queria, para que a gente pudesse tentar resumir, quais os pontos que você gostaria de deixar bem destacado aí para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Quais são os sinais que uma pessoa que está precisando de um direcionamento, de boas referências, ou de se encontrar, é claro, existem psiquiatras, psicólogos, nós estamos falando do direcionamento, na realidade, na figura do coach mesmo. Porque quando eu tenho um problema muito grande que eu acho que todo mundo tem, procrastinação. Isso está na moda agora, todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas quem que pode... Aí tem aquela história, santo de casa não faz milagre, é casa de ferreiro de pedir pau, por aí vai. Eu posso não saber o que fazer da minha vida, mas se eu tenho essa bagagem, se eu tenho ferramentas para te mostrar, você acatando as minhas orientações, você vai bem. Então, fala para os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, quais são esses indícios onde você percebe que eu já deveria ter tomado esse passo de procurar um auxílio profissional ontem. Entendi.
Bom, como você disse, a procrastinação é algo comum hoje. A maioria faz. O que eu penso é que esses jovens que se sentem perdidos ou desmotivados, eu tenho algum caminho realmente que, como eu posso orientá-los. O coach faz isso, né? O processo de coach, ele vai fazer todo esse trabalho, mas como dicas ou como... vamos falar dicas, algumas dicas primeiro é olhar para dentro de si mesmo, né? Fazer esse mergulho, essa autoanálise de si mesmo. Bom, como está a minha vida? Divide a vida em algumas áreas, em 4 áreas, em 6 áreas: família, relacionamento, trabalho, e faz uma avaliação desse momento da vida. Uma dica bom, meu relacionamento na família, tá legal? Tá. Sei lá, você avalia isso dentro de uma nota que seja viável para ele. Ah, tá bom, eu acho que eu tô com 60% bem dentro dos relacionamentos familiares. Amoroso, profissional, faculdade, escola, vida social, enfim. Quantas áreas ele já achar? Então isso ele vai diretamente olhar para dentro de si. Isso já vai fazer com que ele melhore o seu foco e já comece a buscar uma mudança. Outra dica, metas. Né? Todo jovem deveria ter a sua meta. E a sua meta poderia ser: tá bom, eu quero me formar em direito. Tá, é uma meta a longo prazo. Crie outros objetivos que vão te levar à meta. E criando por etapas e trabalhando por etapas, que nem que seja, eu vou me formar no primeiro, eu vou passar o primeiro período, vou passar o segundo período, nem que sejam metas simples assim, mas metas que fossem se elevando, que fosse gerando desafio. Passar é apenas uma obrigação. Não, eu quero o que mais? Profissionalmente, eu quero melhorar de emprego, quero trocar de emprego, eu quero ter uma promoção. Então, eu quero ter um grande amor, eu quero melhorar o relacionamento com meu pai. Não importa. Se você começa, qualquer ser humano, na idade que for, jovem ou não, se ele começa a criar desafios para ele de curto prazo e a longo prazo, isso vai automaticamente motivando, estimulando. Claro que ele não pode estipular: eu quero ser o palestrante melhor que Steve Jobs. Ele vai demorar muito para chegar. Então uma meta impossível vai desanimá-lo. Mas uma meta que seja desafiadora e uma meta que seja plausível, possível de se alcançar, vai gerar motivação, vai melhorar o foco, vai determinar, ele vai estar mais antenado, mais preocupado com aquilo. Então se é profissão, que no início a nossa conversa era profissão, então se o problema dele eu estou estudando direito e eu não sei o que vai virar essa profissão, então crie metas de alcance de informações, pesquisa sobre essa mudança, conversa com advogados, visitas a profissionais da área que estão vivendo na prática a transformação, enfim, estágio dentro de um escritório vai dar um direcionamento gigante para ele. Então, se a pessoa vai tendo metas sempre de curto prazo, de 3 meses, de 2 meses, de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, isso vai motivá-la e vai organizar. Outra coisa que a gente vê muito, que eu vejo muito, o jovem ele é muito emocional hoje. Então ele está muito no oba-oba, para onde o povão está indo, né? O cara entra na fila e fala: para que essa fila? Não sei, tá todo mundo aqui, eu também tô. Então ele entra na fila e vai embora. Então isso fica muito perdido, né? Então ele se colocar dentro desse ambiente como um aglutinador, alguém que vai buscar informação e vai gerar informação. Né? Gerar também conteúdo para aqueles que estão do lado dele, fazer a diferença mesmo. Isso começa a dar para ele outra motivação. Mais uma dica: organização de tempo. Eu sempre fui contra a burocracia, acho que ela faz com que todos os processos fiquem lentos, mas nesse mundo emocional, nesse oba-oba todo, eu acho que burocratizar um pouco a vida é importante. Organizar o tempo, dividir o seu tempo, o tempo do trabalho, o tempo da academia, o tempo do lazer, o tempo do estudo, isso organiza e eu acho que o foco volta. Foco, meta e alcance de meta, eu acho que é esse alimento que eu falei do início, diário, para se motivar, para se estar construindo dentro de você um profissional diferente. Entendi. E melhor do que essa maioria que não termina um curso ou que não conclui o objetivo. Entendi. É claro que, como eu falei, nós não temos como esgotar esse assunto, mas fica para o pessoal que está nos assistindo aquele gostinho, aquela vontade de quero mais, né? Então nós contamos com a sua presença à disposição.
em outros momentos para que nós possamos avançar nesse assunto, que esse assunto não se esgota. Na realidade, o que nos motiva hoje pode amanhã não ser mais um fator de motivação e por aí vai. Então, te agradeço demais, Ângela, sua presença. Já está feito o convite para você estar aqui no Noticioso mais vezes. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. E, meus amigos, espero que o programa tenha acrescentado muito, que vocês possam fazer boas reflexões. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar os seus comentários aqui no canal. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos.